Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir as nossas atividades sobre o estudo das células, sobre citologia. Vamos começar? Essas atividades estão na apostila volume 2, nas páginas 155 e 156 aí no cantinho da tela para vocês. Vamos lá. Número 4, de acordo com a teoria celular, a célula é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. O que significa isso? Bom, as células são as unidades que compõem e dão forma ao corpo dos seres vivos, isso é a morfologia, e é nelas que ocorrem algumas reações químicas que permitem o funcionamento e a manutenção da vida dos organismos. Isso se refere à fisiologia. Beleza, pessoal? Na questão número 5, como foi possível começar a estudar células, já que elas são de tamanhos tão pequenos? Bom, se as células são tão minúsculas, como que a gente conseguiu estudar essas células? Será que existia algum aparelho específico para isso? Sim, quem colocou acertou. Então, quinta questão, através da invenção e aprimoramento dos microscópios, foi possível realizar esses estudos, beleza? Questão número 6, marque a única alternativa incorreta sobre o primeiro microscópio inventado. Vamos ler as opções? E aí, pessoal, qual dessas está errada? A questão errada aí é a letra C. Apresentava um sistema de lentes capazes de aumentarem até 270 vezes objetos. Opa, calma aí. Ele possuía duas lentes e era capaz de aumentar por até 9 vezes. Então, essa questão está errada. Marquem o X aí. Quando Robert Hooke aprimorou o microscópio dos Hansen, observou diferentes estruturas até então consideradas invisíveis, por serem pequenas demais para ver a olho nu. Qual estrutura foi analisada por Hooke, levando-o a descrever a existência das células? O que foi mesmo que Hooke observou? Quem colocou cortiça acertou. Foi mais ou menos essa imagem aí que Robert Hooke viu quando colocou o pedaço de cortiça no microscópio, e essa seria a imagem que nós veríamos hoje se a gente colocasse um pedaço de cortiça no microscópio. Número 8, complete as frases sobre as descobertas de Robert Hooke. Letra A. Robert Hooke aperfeiçoou o microscópio simples e observou pedaços finos de cortiça. Acabamos de falar sobre isso. Ele observou espaços vazios formando a cortiça e chamou esses espaços de células. Muito bem. Nona questão. A teoria celular foi construída como uma síntese de ideias de vários cientistas. Essa síntese é baseada em 3 afirmações. Quais são elas? A primeira afirmação é que todos os seres vivos são constituídos por células, as atividades essenciais para a vida ocorrem dentro das células e que uma célula só se origina de outra célula pré-existente. Questão número 10. Assinale a alternativa correta sobre a constituição de todas as células. Vamos analisar as alternativas? Todas as células apresentam parede celular, membrana plasmática e lisossomos. Opa, todas? Não. Todas as células apresentam membrana plasmática, ribossomos, citoplasma e material genético. Opa, acho que essa tá certa, hein? Todas as células apresentam membrana nuclear, ribossomos e citoplasma. Membrana nuclear? Letra D. As células não apresentam estruturas em comum. Não! Resposta correta, então? Letra B. Número 11. As células podem ser de 2 tipos fundamentais. Conceitue célula procarionte. Células procariontes são aquelas células que não apresentam núcleo delimitado ou membrana nuclear, ou carioteca. 12ª questão. Os organismos formados por células procariontes são unicelulares. Cite 3 organismos que possuem esse tipo de célula. Procariontes são as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. 13ª questão. Existem muitas diferenças entre células procariontes e células eucariontes. Cite 2 dessas diferenças. Bom, as células eucariontes apresentam membrana nuclear, que é a carioteca,
que envolve o material genético e possui organelas membranosas, ou seja, as suas organelas também possuem membranas. Já as células procariontes não possuem carioteca e têm apenas uma organela que não é membranosa, que são os ribossomos. 14ª, quais seres vivos são constituídos por células eucariontes? Bom, aí uma questão parecida com a anterior: protozoários, algas, fungos, plantas e animais. 15ª questão, no esquema abaixo, que ilustra uma bactéria, identifique cada estrutura pintando-a de acordo com as cores solicitadas. Eu não consegui pintar aqui, mas eu tentei colocar coloridinho para vocês, tá? Ribossomos. Quais estruturas aí são os ribossomos, galera? Quem falou que são essas bolinhas aí, ó? Acertou, olha lá. Parede celular. A parede celular, ela envolve a membrana plasmática, ou seja, ela está acima da membrana plasmática. Então, tá aí de coloridinho de verde para vocês. Membrana plasmática, ou seja, pouco mais dentro da célula, está de roxo. O citoplasma, que está aí de azul, é essa estrutura gelatinosa que fica dentro da célula, que abriga as organelas. E o material genético, que são essas fitas aí de DNA que estão dispersas no citoplasma, porque se trata de uma célula procarionte que não possui núcleo delimitado. Então tá aí de preto para vocês. 16ª questão, marque todos os componentes que diferenciam uma célula eucarionte animal de uma vegetal. Parede celular? Sim. Yes! Membrana plasmática? Não! Plastos? Sim. Peroxissomos? Não. Mitocôndrias? Não. Lisossomos? Não. Vacúolo? Sim. Núcleo? Não. 17ª questão, relacione as colunas entre as estruturas celulares e suas funções. Componentes celulares, então, temos aí membrana plasmática, citoplasma, carioteca e ribossomo. Função: proteger o material genético em células eucariontes. Quem colocou carioteca, acertou. Produzir proteínas. Letra D, ribossomos. Envolver a célula, proteger da forma e isolamento, permitir a entrada e saída de certas substâncias. Quem colocou membrana plasmática, ó, show de bola. Preencher o interior da célula, citoplasma. 18ª questão, analise a figura abaixo, ela provavelmente representa uma célula eucarionte animal ou vegetal? Justifique sua resposta. Existem organelas que são comuns à célula vegetal, como o vacúolo, os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese, e a parede celular, que fornece rigidez e proteção à célula. Então, tá aí a resposta: vegetal, pois possui essas estruturas comuns às células vegetais. 19ª questão, Beca está observando uma amostra de células no microscópio. Ela está com dificuldades para identificá-las, mas fez algumas anotações. Presença de um envoltório externo, material genético no citoplasma e ribossomos no citoplasma. Com base nessas informações, podemos afirmar que as células observadas por Beca são de que tipo? Justifique sua resposta. Material genético disperso no citoplasma, ela só pode ser uma célula procarionte, pois o material genético está no citoplasma e não dentro de um núcleo individualizado. 20ª questão, alguns cientistas argumentam que os vírus são seres vivos, enquanto outros defendem que não. Cite pelo menos um argumento a favor e um contra a ideia dos vírus serem seres vivos. A favor, nós podemos dizer que ele possui material genético, eles se reproduzem e também evoluem. Contra, a gente pode dizer que não são constituídos por célula e não possuem metabolismo próprio, ou seja, são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles necessitam de outra célula para se desenvolver. 21ª questão, a membrana plasmática é uma estrutura presente em todas as células vivas. Ela desempenha funções essenciais para que a célula realize seu metabolismo de forma correta. Escreva as principais funções da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela envolve, delimita, protege a célula e regula a entrada e saída de substâncias, que é uma função chamada de permeabilidade seletiva. 22ª questão,
As bactérias são formadas por uma célula. Elas apresentam um material genético organizado de forma diferente em relação aos animais e vegetais. Onde se localiza o DNA das bactérias e o DNA dos animais e vegetais? O DNA está disperso no citoplasma das bactérias e o DNA das células vegetais e animais está no núcleo delimitado pela carioteca. Show? Última questão. Os organismos procariontes são unicelulares, enquanto os organismos eucariontes podem ser complexos e com tamanhos variados. Por que existe essa diferença? Porque as células eucariontes são mais complexas e com estruturas que possibilitam ampliar e especificar seu funcionamento. Pessoal, a gente fica por aqui, terminamos a correção. Beijo e até a próxima!